Um probleminha aqui, Beline. Chegou aqui para mim a solicitação. Agora foi. Como é que tá, Eduardo? E Tudo aí, meu bem? bom, tudo bem? Tudo jóia, boa noite. Boa noite, meu amigo. Pai, vamos lá. Pelo avançar da hora, hoje eu tinha esquecido. Hoje eu tinha esquecido que hoje tem jogo do Flamengo pela Libertadores, Porra, até real. mesmo pelo horário. Flamengo e Vélez. Tinha esquecido disso, Pô, mas a eu gente sou vai velho. manter firme Eu ia aí. falar que eu O sou velho pessoal desde tá. criança, mas eu quero pegar o Flamengo na final, então tá em casa. Ah, é? É, O pessoal tá chegando aí. Felipe Macedo. Esperar a galera chegar pra gente fala, Felipe, conversar, a gente jogador antecipou. caro. Jogador caro. Fala, Eduardo, faz o seguinte, cara, se apresenta aí, tem minha turma que tá chegando aí devagarzinho. Fala aí o bate-papo que a gente vai ter. Vamos lá, pessoal. Bom, primeiramente, é, acho que pela segunda vez no dia hoje, estou me sentindo honrado. Agora, mais cedo, a gente teve uma cerimônia aqui de entrega de moções de aplauso aqui pelo exercício na advocacia, onde a gente recebeu aqui da Câmara de Vereadores uma moção, né, principalmente aí por estar presidindo aí a Comissão de Direito Esportivo, que muito me honra, e a satisfação para mim imensa, já acompanho o teu trabalho há um tempo, vejo alguns vídeos, não só no Instagram, mas também acompanhando alguns eventos esportivos no Yuri's Esporte, que eu vi que você teve uma participação na mesa lá em Brasília, um evento sensacional sobre direito esportivo. E quando eu lhe fiz o convite, você aceitou. Para mim, é, foi algo bastante. Fiquei muito grato, fiquei muito feliz e é bom a gente estar batendo esse papo aqui sobre direito esportivo. Tem muita gente que acompanha, que quer saber como funciona, que quer entrar nesse mercado. E nada melhor do que a gente estar aqui nessa noite trocando essa ideia, advogado super atuante que a gente vê não só no direito desportivo, mas no direito do entretenimento também. Então, tenho certeza que vai agregar muito aqui, não só ao público aqui que me acompanha, mas que também acompanha você. Maravilha, Eduardo, maravilha. Pô, para mim é sempre um prazer, né? Eu que sou um entusiasta do direito desportivo, né? Sou professor também de pós-graduação. E falar sobre o direito desportivo, falar sobre o esporte é sempre me traz uma felicidade muito grande, né? Então, não tem por que não aceitar o convite, né, do amigo, de poder participar, de a gente poder bater um papo, mas acho que a gente já pode começar, né? Você comentou ali do Já pode começar. você comentou ali do Júri Esportes, né? Eu tenho a felicidade, a honra de ser membro, né, da Comissão Jovem da Academia Nacional de Direito Esportivo. Hoje eu estou também como membro consultivo na Comissão Nacional, né, da OAB, Comissão de Direito Esportivo da OAB também, estamos fazendo alguns trabalhos lá, então é sempre uma honra e é sempre bom a gente ter essas trocas, né, que faz a gente crescer, né, seja da tua parte, nosso e do público também que vai acompanhar aí também. Mas vamos lá, o que que você diz? O que você espera aí Bom, de mim? o que eu preparei aqui, né, para quem está nos acompanhando, já tem alguns membros aqui da Comissão de Direito Esportivo da nossa subseção aqui, meu sócio Érico Morales acaba de entrar aí na live. Bom, direito desportivo, o Bellini, ele começa mesmo a ser difundido, principalmente pelo direito desportivo internacional, acho que muito na figura do Marcos Mota, que com certeza provavelmente é uma referência para você, como também é uma referência para mim. E tomar como régua, às vezes, muito advogado iniciante erra, tomar esses caras como régua, muitas vezes, para o início na advocacia desportiva, acaba sendo muito frustrante, porque você pega um cara de transferências internacionais, com grandes clubes e tudo mais. Então, o início na advocacia desportiva ele pode se dar por várias formas, né? Seja atuação no TJD, seja com assessoria a a empresários. Conta pra gente um pouquinho como que foi o seu início
na advocacia desportiva? Ah, obrigado. Tomar o Mota e o Bichara como régua, ele pode te ajudar e pode te atrapalhar muito, né? Eu tenho a alegria de ser amigo de ambos, e os tenho como referência, mas obviamente uma referência de ética, de atuação, de como fazê-lo, né? E uma vez num bate-papo com o Bichara, eu tive a oportunidade de perguntar para em 2015, lá, Bichara, pô, como é que você chegou até aqui, né, e tudo. Eu estava com 3 anos de atuação na advocacia, já atuando com direito desportivo, e ele falou, Belini, a gente começou primeiro e a gente tinha o inglês, né? Então, muitos colegas me procuravam, né? Então, a língua ali foi de suma importância, né? E um cliente hoje, quando chega para o Bichara e Mota, ele tende a ficar lá, independente de quem indicou, né? E o Mota também tem alguns bate-papos com ele e tudo, ele já teve falando aqui para nós no escritório também, de que eles foram os fundadores, né? Eles realmente colocaram, né? Eles enveloparam, né? Ali do direito desportivo para o direito desportivo internacional. Assim, de ontem para hoje eles fizeram o Paquetá no West Ham, o Vitinho no Etfac, né? Então realmente são caras que estão acima da média, né? E acho que a gente tem que ter eles como referência, assim, como régua. Talvez você se frustre, né? Mas é um caminho a se encarar. Eu, assim como Mota, não sou favorável ao yes we can. Acho que a gente não consegue tudo, muito pelo contrário, né? Nós somos quase nada nesse mundão de Deus aqui, mas tê-los como referência é muito importante. Eu os tenho, né? E os tendo como referência, te respondo como é que eu comecei, viu, Eduardo? Eu fui atleta da base, né? Eu joguei ali até os 18 anos. E ao longo da faculdade foi muito natural que eu quisesse atuar com o direito desportivo, mas sem uma ideia, sem um norte, porque eu não tive a matéria, eu fiz direito na PUC de Goiás, e não existia e não existe até hoje, né? Mas o meu TCC foi sobre o tema, eu falei sobre o contrato especial de trabalho desportivo, direito de imagem, direito de arena, e eu ainda peguei aquela mudança da 11.2395, que foi a criação da cláusula indenizatória, da cláusula compensatória, enfim, ainda é a maior mudança da Lei Pelé. Então, dali começou a minha paixão pelo direito desportivo. E logo que eu me formei, né, já com a B em mãos, eu fundei o escritório que eu fui sócio por 7 anos. Eu tinha em mente que eu queria atuar com direito desportivo, mas todo começo você não começa ali dessa forma, né? Você não começa fazendo a transação do Neymar, do Vitinho, você começa tendo algumas possibilidades, né? E essas possibilidades que me vieram, meu primeiro cliente é o Gabriel Macedo, irmão do Felipe, que estava aí conosco até aqui a pouco, que jogou comigo, cara, dos 12 aos 17. Ele foi meu primeiro cliente, né? Ali em algumas ações contra o Vila Nova e tudo. Então eu comecei atuando para atleta profissional de futebol. Mas eu só tive a bagagem para chegar a tê-lo como cliente, porque eu entrei na comissão de direito esportivo daqui da UAB de Goiás, né, através de um amigo que me convidou a participar, e ali eu comecei a ver os debates, comecei a entender. Então, o primeiro passo meu, além assim, além de ter sido um atleta, além de ter feito o TCC em direito esportivo, eu lembro que quando eu estava fazendo o TCC, eu nunca me esqueço. Eu tinha essas anotações até pouco tempo atrás, de uma palestra que eu assisti aqui na OAB, em que tinha o ministro Caputo, que hoje é um grande amigo, né, que me fez o convite para estar na academia. Também tinha o Dr. João Bosco Luz, à época advogado do Goiás, que depois chegou a ser presidente, e hoje nova STJD, e hoje ainda é advogado do clube. E também, se eu não me engano, o Dr. Celso Moredo, que semana passada eu palestrei com ele, já dividi a mesa com ele algumas vezes. Né? E eles foram as primeiras pessoas que palestraram, né, para mim, eu estava ali no público. Então, esse caminho foi através da Comissão de Direito Desportivo. Né? Com o tempo, eu comecei a advogar para intermediário e tudo, e há 2 anos vieram os primeiros clubes de futebol. Eu sempre era um pouco receoso quanto a advogar para clube, eu tinha escolhido de fato advogar para atleta e intermediário, mas com o trabalho ao longo dos anos e tudo, a bagagem que eu fui criando, foi normal que chegaram alguns clubes de futebol, e hoje eu atendo pelo menos 4 clubes fixos e mais alguns que me procuram para trabalhos específicos. Né?
Então eu venho atuando de certa forma nesse momento. Então o meu começo foi assim, de muito estudo, de muito trabalho, mas ali fazendo parte da Comissão de Direito Esportivo. E da importância de estar na comissão de direito esportivo, porque ela permite você estudar a matéria, você ter contato. Porque às vezes é muito difícil você ali. Hoje, tudo bem que hoje a gente tem muitas publicações, a gente tem muitos livros, mas eu acho que esse direcionamento pessoal de você ter profissionais que atuam na área, que podem te dar um direcionamento prático além da teoria, que obviamente conhecer da lei, conhecer da teoria é muito importante, mas você ter esse conhecimento prático, ele é tão importante quanto, né? Então, acho que a Comissão de Direito Esportivo, e isso foi uma sensibilidade muito grande que a nossa subseção teve aqui, Beli, de inaugurar essa Comissão de Direito Esportivo. Por isso, quando eu te fiz o convite para a gente você participar de uma aula aqui, né, online, que a gente vai ter mais para frente para falar, principalmente das SAFs, que é o assunto que a gente vai entrar agora para os nossos membros, é de muita importância e de muita valia. Bom, futebol ele se modernizou e hoje a administração de clube ela já não é mais amadora como era na década de 90, na década de 80, 70, que futebol era paixão. Hoje futebol é negócio, ele é um negócio bastante robusto e pesado. E hoje a gente tem a figura das SAFs. Não sei qual é a leitura que você faz da SAF nesse primeiro momento, mas para mim, até mesmo pelos valores no qual os clubes agora foram vendidos, tanto o Botafogo, quanto o Cruzeiro, quanto o Vasco, parece que a SAF ela veio como um remédio para as más gestões e para as más políticas desses clubes associativos, né? Mas ela é uma tendência, tanto é que outros clubes, o São Paulo já se discute em virar SAF. Eu estava vendo que o Grupo City também está estudando a viabilidade do Bahia se tornar uma SAF e ser o dono desse novo clube, dessa nova estrutura. Como que você vê a SAF no panorama atual e futuro do futebol brasileiro? Ricardo, eu comentava com alguns amigos, né? Eu passei pela experiência da recuperação judicial do Curitiba agora, né? E eles, inclusive, estão preparando o clube para que venha uma... Eles já têm a aprovação da SAF, né? Já existe o Curitiba Futebol Clube SAF. E eles estão preparando o clube para que venha uma compra, né? Uma aquisição. Hoje a gente tem 24 clubes, até o começo do mês a gente tinha 24 clubes que se transformaram ou nasceram SAF. Eu tive a felicidade de ter feito uma, eu já fiz uma SAF. É um prazer imenso, e inclusive acho que seja a única que é uma criação e não uma transformação. Então a gente criou um clube do zero mesmo, já nasceu SAF. Um trabalho muito bacana, que honra. Mas eu tenho o seguinte raciocínio até o momento, mas acho que carece de muito amadurecimento, né? A SAF até então ela é uma salvação, né? Ela não está sendo encarada como um modelo de gestão profissional para melhorar o futebol. O Cruzeiro não tinha outra saída, o Vasco não tinha, o Cruzeiro não tinha, perdão, o Botafogo não tinha outra saída, como o Curitiba nos deixou muito claro na recuperação judicial que eles não tinham uma outra saída. Mas o Curitiba fez um caminho diferente. Eles entraram com a RJ primeiro, eles querem equalizar as dívidas para vender mais caro. Isso é muito inteligente da parte deles, né? Mas para nós que representamos credores, foi sofrido, porque o plano de recuperação ele não é o melhor do mundo, né? Mas eu não vejo de forma diferente ainda. Para mim, não encara-se como uma grande gestão, mas sim uma fuga. E um outro movimento que eu vejo que é o seguinte: os clubes organizados não vão virar SAF nesse momento. Por quê? Porque quando vira SAF, quem está trabalhando no clube vai sair, cara. Aquele diretor jurídico que está lá há muitos anos, aquele diretor administrativo que está ali há muitos anos, esse cara vai ser limado, porque o futebol ele está se tornando profissional, mas nada comparado a um investidor que vem e coloca 700 milhões num clube, e ele vai querer os melhores junto com ele, não que ele não seja melhor, mas é normal. Olha o Cruzeiro, não ficou Luxemburgo, não ficou coordenador de base, houve uma troca de, sei lá, pelo menos 150 pessoas. Então, por exemplo, Até mesmo
Pode falar. Até mesmo o Fábio, que estava prestes a completar ali 1.000 jogos, saiu justamente por Exato, conta desse exato. modelo novo de gestão. Então, assim, eu não vejo como, por exemplo, o movimento do Palmeiras para ser SAF, o movimento do Flamengo para ser SAF é exatamente por isso. Porque se eu sou um clube que naturalmente eu estou saudável, não tem razão de que eu me transforme em uma SAF exatamente por isso. Porque eu tenho que sair de cena. Para que eu vou deixar de ser um vice-presidente de futebol do Flamengo, né? Trazendo aqui o Marcos Braz, por exemplo. Para que eu vou querer uma SAF, né? Mas assim, tem clubes que não tem saída. O Goiás, por exemplo, que é um time redondo aqui, né? Um time sempre saudável financeiramente falando. Eu não vejo, em hipótese alguma, a não ser que, por exemplo, seja uma SAF para que os acionistas sejam os próprios nomes que lá estão, como foi no Cuiabá. O Cuiabá foi um clube que era clube empresa e se transformou em SAF. O trabalho que eu fiz para esse clube, que a gente transformou em SAF, um dos meus parceiros de negócio trabalhou na sede do Cuiabá. Né? Então lá a linha limitada simplesmente virou SAF. Talvez, por exemplo, esse movimento, e não está em pauta, tá? Mas talvez esse movimento aconteça com o Bragantino, por exemplo. Faz sentido que seja, por exemplo. Né? Até porque hoje, tributariamente falando, ela é mais vantajosa que o clube empresa. Ela não é mais vantajosa que a associação, mas ela é mais vantajosa que o clube empresa. Né? Então, esse caminho talvez o Red Bull faça. Porém, né, se você parar para analisar os balanços que não são publicados corretamente ainda como deveriam ser, o Bragantino ainda não vire uma SAF em razão das obrigações legais que eles deveriam cumprir com uma sociedade anônima fechada. Então, o caminho é esse. Eu só acho que ainda uma fuga, né? É fuga de má gestão, como você tratou bem. Não é ainda uma escolha de melhorar o profissional do clube. E Belin, aqui para agora falando um pouco para nosso público aqui, né, de advogados, toda vez que vem uma lei nova ou que se institui algo novo, a gente sempre tem muita cautela em falar o seguinte: vamos esperar para ver como isso vai vir e posteriormente a gente vai ver os entendimentos dos tribunais e tudo mais para ver como que isso vai se aplicar no tempo. A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: você falou para mim que vocês instituíram a SAF do zero, criaram a SAF do zero. Qual foi a sua maior preocupação nesse processo de se criar uma SAF? Quais foram ali, quais seriam ali os requisitos mais importantes para a constituição de uma SAF, para que um advogado ele precisa se preocupar na hora de fazer um trabalho grandioso desse? Obviamente não tem como resumir aqui, não tem como explanar tudo, mas quais foram as principais preocupações que você teve? Acho que melhor fica assim a pergunta. Eduardo, uma coisa que a gente está discutindo bastante, principalmente no grupo dos advogados de RJ, tá assim chamado, né? Porque, porra, já tem a RJ do Paraná Clube, tem a do Joinville, tem a do Curitiba, tem a do Cruzeiro, e a gente tem crédito em quase todos esses clubes, infelizmente, né? Então, o primeiro ponto é que hoje o advogado desportivo ele precisa saber sobre recuperação judicial. E ele também precisa, para fazer uma sociedade anônima, ele precisa entender de societário, né? Então, a gente, não que eu tenha que saber tudo, mas eu pelo menos preciso ter pessoas que saibam, né? Então, minha preocupação quando vê essa proposta da SAF, que eu deixei muito bem claro para o cliente que eu nunca tinha feito. Como é que eu ia falar para ele que eu tinha feito uma SAF? Pô, tudo bem, se você topa fazer, vamos fazer junto, vamos pegar na mão, vamos, cliente topou. Eu sou sócio de um escritório multidisciplinar que tem um sócio do societário, que tem um sócio do tributário, que me ajudaram nesses pontos, né? Então, na criação da SAF eu tive a ajuda de um advogado ligado ao societário, que já lidou com sociedade anônima e tudo. A gente enfrentou alguns problemas perante a junta comercial, que o registro é na junta, né? Não é uma associação, você não leva mais no cartório, né? E você imagina, o clube nosso é do Acre, você imagina a junta comercial do Acre para receber
uma solicitação de SAF, né? Mas a gente não teve tantos problemas. Eu tive uma ajuda de um profissional muito capacitado que trabalhou na SAF lá do Cuiabá. Ele é um contador, então ele me ajudou bastante. Então a preocupação é ter bons profissionais, ter boas pessoas que entendam de fato sobre a implementação. Né? Você tem que abrir conta capital no Banco do Brasil, no Bradesco, então tem essa preocupação. Você precisa fazer o depósito de pelo menos 10% do valor no protocolo da SAF, é criada uma conta, você deposita o valor quando a SAF ou a sociedade anônima, isso é da lei de sociedade, é aprovada, aí você tem que abrir a conta judicial, o dinheiro que sai vai para lá, né? Então toda essa preocupação para nós é importante. E o clube, a ideia é de ser um clube formador, então a gente tinha todo o cuidado, todo o resguardo de fazer essa criação. Mas essa semana ainda tem reunião já com investidores que talvez sejam possíveis novos acionistas dessa sociedade anônima do futebol. Acho que o caminho é esse, né? O caminho da profissionalização. E isso vai do treinador da base do clube ao advogado, né? Todos nós temos que estar bem alinhados, nós temos que estar mais capacitados, né? E isso conta muito. Eu, agora há pouco saí de uma aula com o Gaudiano, né, que é o diretor jurídico do Flamengo. Sai até tonto, cara, de tanto conhecimento. O Sandro mandou aí mensagem brincando, foi overdose de delírio. Mas porque assim, é uma aula tensa, é uma aula que você tá ali, fica aí, mas você aprende muito. Eu tô fazendo um curso de formação jurídica na CBF, né? Já sou pós-graduado, tudo, já tem na cabeça de algumas pessoas, já sou graduado, mas não, a gente tem muito conhecimento ainda para ter, né? Então, um grande amigo que fala que, por exemplo, você citou o Moto, o Bichara, não é que eles saibam mais, né? É que eles souberam primeiro, né? Então, se a gente que vem atrás, vem estudando, vem se capacitando, a gente pode chegar lá, né? Não é esse yes, we can, que tudo pode, não. Não quer dizer que você vai chegar ao que é ele, que é o Moto, que é o Bichara, não. Cara, você tem condição de fazer um bom trabalho. E acho que nesse momento agora, que a gente está vivendo, de troca de profissionais, o que uma SAF quer, por exemplo, uma SAF do Cruzeiro é gente capacitada. O que uma SAF do Curitiba vai procurar é gente capacitada. Então, um bom currículo, bons trabalhos vão contar. E a velha guarda do direito desportivo, se também não se capacitar, se não evoluir, vai ficar para trás e os bons profissionais vão atropelar, de fato, né? Então, minha preocupação foi essa, de ter alguém do societário, de ter alguém do tributário, procurar um bom contador para ajudar por conta dos trâmites de registro, de levar ali a junta comercial, etc. Então, de procurar bons profissionais para estar comigo. Esse ponto multidisciplinar que você tocou, eu lembro que eu tava numa sala de reunião online com das pessoas que estavam integrando era o Nuno Santos Rocha, advogado do Clube do Porto. E uma das perguntas que fizeram para ele lá era o seguinte: para ser um advogado desportivo, o que você recomendaria? Ele, olha, antes de você ser um advogado desportivo, você primeiro precisa ser um advogado, você precisa ter consolidado o conhecimento das bases do direito civil, do direito societário, porque se você não... Eu acho que o direito desportivo, ele é uma das matérias que... É um ramo autônomo, mas que você precisa muito dos conceitos das outras matérias. Ter direito ao trabalho, direito societário, direito civil, direito das obrigações, entender sobre contratos. É necessário esse conhecimento. Então, acho que o trabalho ele é dobrado. Né? O cara que vai começar uma pós-graduação em direito desportivo e achar que é só aquilo ali, provavelmente ele vai ter muita dificuldade e vai ter muita dor de cabeça no caminho. Eu tinha mania de falar que os 5 anos da faculdade eu não utilizo hoje, né? Mas eu venho me corrigindo nesse sentido, porque sem base... Eu não tive direito esportivo na faculdade, eu tenho 3 áreas de atuação, né? Entretenimento, esportivo e o digital. Nada disso eu vi na faculdade, mas eu tive uma base boa de processo civil, tive uma base boa de civil, de empresarial, e isso me trouxe aos conhecimentos que eu tenho hoje, né? Logo após sair da faculdade, eu fiz uma pós-graduação de civil e contratos.
né? Então, essa pós me deu base para muitos contratos que eu faço e reviso hoje. Então, assim, a faculdade ela é importante porque ela abre a cabeça da gente, né? Você tem uma noção, você precisa, pô, te vai atuar na CNRD, você tem que ter noção de processo civil, você precisa ter conhecimento de outras matérias, né? Agora da arbitragem. Sim, se você não tiver noção de arbitragem, você vai ser atropelado com cláusulas específicas, com detalhes específicos, com procedimentos específicos, né? Então, é necessário muito conhecimento. Eu não acredito no advogado do direito esportivo que faça tudo, né? Porque a gente está falando de justiça desportiva, tributária desportivo, o trabalhista desportivo, enfim, e tantas outras matérias desportivas, porque principalmente quando eu peguei um clube de futebol e falei, meu Deus, é tudo isso? Eu cuido daqui, eu vou dali, socorro dali, mas assim, isso a minha equipe consegue me ajudar por completo, nisso o escritório atende por completo com todas as áreas, né? Isso sempre fez muito sentido para mim, e hoje a gente está respaldado nesse ponto, isso é muito importante. Beline, pulando um pouquinho esse tema da SAF, além da SAF, hoje a gente. Hoje não, né? Mas há muito tempo a gente já discute a questão da Liga. Teve a questão do Clube dos 13, há muito tempo atrás, e agora se discute a Libra, que existem muitas conversas, parece que realmente é algo que vai andar. A Liga hoje, a gente fazendo um comparativo, principalmente vamos pegar aqui os países da Europa, se a gente pega a Espanha com a La Liga, a gente pega a Itália com a Liga Calcio, a gente pega a Inglaterra com a Premier League, que eu acho que é o principal modelo, acho que o principal produto hoje do futebol. Acho que não dá mais para a liga de futebol ficar fora da participação ou do controle dos clubes. Eu estava conversando com os amigos que hoje eu jogar o FIFA no PlayStation 4 e assistir a Premier League na ESPN não muda em quase nada, porque é muito real o licenciamento das imagens dos atletas, das marcas, virou realmente um simulador. E hoje, no sistema que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem uma dor de cabeça muito grande. Por exemplo, se você for colocar o Flamengo no FIFA, você não consegue ter o licenciamento das imagens dos atletas, você joga ali com jogadores genéricos. Ou então, um clube brasileiro ele cede a licença para determinada produtora do jogo, mas o outro clube vai para outra. Então você não tem um pacote, você não tem um produto fechado. A liga ela vem para resolver esse problema? Não. Não? Não, eu te falo por quê. O que nós temos no Brasil é algo que não há em outros países, que a nossa Constituição traz, que é um direito personalíssimo, né? A Liga pode falar o que quiser. Se o atleta não assinar, cedendo os seus direitos para o jogo, não vai adiantar nada. Eles vão continuar a não poder utilizar ou vão entrar no risco e tomar esse tanto de ação que eles estão tomando. Esse problema do licenciamento para os jogos começou em que os jogos se utilizavam de uma autorização do FIFPRO, né? Mas o FIFPRO não é a entidade que os representa, nem propriamente o sindicato pode ceder essa autorização da imagem, é um direito personalístico. Se o FIFA de fato quiser a participação dos atletas, ele vai ter que remunerar melhor, né? Ou o que já vem acontecendo, mas é um direito personalíssimo, é que hoje praticamente todos os contratos de clube já têm as cláusulas em que o atleta cede a imagem e também, aliás, ele licencia, desculpa, a imagem ela não é feita uma sessão, ela é licenciada. Ao licenciar a tua imagem ao clube, o clube pode repassar para os jogos. Mas esse atleta ele vai ter que assinar como anuente também. Então, o movimento que teve foi de que os clubes também não quiseram entrar nessa briga, historicamente falando, das ações, etc. A Liga ela poderia ajudar de que forma?
Se a gente parar para pensar, o futebol é um sistema associativo, a liga seria da mesma forma. A liga iria impor, por exemplo, o atleta não vai jogar se ele não tiver licenciado. A gente sabe que no Brasil não funciona tão assim. Então, quando você me pergunta assim, Bellini, a liga resolveria esse problema? Não. Mas acho que ela seria um grande meio de campo para isso, né? Acho que ela seria o ideal. Mas há uma dificuldade de calendário. Devolvo para você. Você acha que a CBF abriria mão do Campeonato Brasileiro? Um produto tão rentável para a liga acontecer? Creio que não, mas os clubes eles vão ter que. Eles vão, ou eles vão bater de frente ou eles vão continuar com esse mesmo problema que se tem hoje, né? Aí é aquilo, a gente tem a gente tem o detentor do produto, mas a gente também tem os elementos do produto que são tão importantes quanto. Aí a gente não sabe, pelo menos eu não faço a mínima ideia até onde essa briga, quem é que vai puxar e vai arrebentar essa corda. Eu gosto, Eduardo. Aliás, eu gostava bastante do Clube dos 13. Por quê? Eles tinham uma força coletiva grande. Apesar de que houve um distanciamento em alguns clubes, né? Flamengo com verbas sempre maiores, o Corinthians, aí depois vinha a turma do Palmeiras, São Paulo, etc. Então houve um distanciamento. Mas os clubes menores, eles eram que faziam parte do Clube dos 13. Eu falo o exemplo do Goiás. O Goiás sempre foi muito forte nos bastidores, etc. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de receita, né? Por uma divisão maior. Então, seja liga, seja via CBF, os clubes precisam se unir urgente. A gente só vai ter um produto bom quando a gente tiver a união dos clubes por uma divisão melhor. O Flamengo vai sempre defender que ele tem que ter uma cota maior, mas a gente precisa ter um equilíbrio, né? Esse modelo da Premier League é muito bom. Não necessariamente a gente precisa trazer ele, mas a gente precisa colocar isso em pauta mais vezes, né? A gente teve, na pandemia, foram várias legislações que surgiram do nada. A SAF surgiu do nada. Tudo, não é do nada, mas assim, é uma legislação que não é madura. E te falo, voltando à SAF, eu vou voltar para falar da Liga. A gente enfrentou muitos problemas. Eu falo que a gente enfrentou porque assim, a RJ do Curitiba foi a primeira que nós tivemos uma assembleia, né? Então a gente não tem nenhuma outra. Por exemplo, a lei de recuperação judicial ela é voltada para a empresa. É possível fazer associação? É possível. Mas ela não pensa no clube de futebol. Por exemplo, um crédito de CNRD, ele é o quê? Se for natureza trabalhista, ele entra no crédito trabalhista. Se for de natureza civil, ele vai entrar no civil. Então, tem essas discussões que não foram colocadas em pauta, né? Não tem essa previsão. Então, a gente precisa, inclusive, de uma legislação específica de recuperação judicial para clube. Por quê? Eu tenho que dar prioridade para o crédito de CNRD, visto que há a possibilidade de uma punição desportiva. Então, isso não foi pensado. Voltando para a pandemia e das legislações publicadas, de repente veio a lei do mandante. E uma bagunça no futebol brasileiro novamente. Quem tem o mando de jogo, que tem os direitos televisivos e tudo mais. Uma medida provisória que vai lei, não vai, volta à normalidade. E a gente com uma nova lei geral do esporte boa, parada no Congresso, deu mandado agora, que talvez vai começar a resolver alguns problemas. Mas houve uma pergunta aí, inclusive um comentário, né, do Henrique, um abraço, Henrique, para você. Se a criação de uma liga conjunta com os clubes, a gente teria um produto mais forte. Sim, obviamente a gente teria um produto mais forte. Só que eu penso em duas uniões. A gente precisa pensar numa liga para o futebol, de fato, com acesso e rebaixamento, mas a gente precisa pensar no esporte como entretenimento. E os caras, eles dão aula para nós, em que o Lakers enfrenta o Chicago Bulls e dentro de quadra eles são completos adversários, né? Mas fora de quadra são sócios, né? Cada um ali tem um 30 avos da liga, cada um tem 30 avos da NBA, em que eles vão sentar na mesa e vão discutir o que é melhor para a NBA, para o basquete americano, para aqueles 30 clubes filiados. Para o futebol isso não é possível, visto que o futebol ele precisa funcionar com o acesso e o rebaixamento. Vide Major League Soccer, que é bem xoxo, sem gracinha, né? Não tem rebaixamento, os clubes jogam ali,
Orlando City enche o estádio, mas não tem aquele detalhe do futebol. Então, eu não vejo a CBF abrindo mão, né, do Campeonato Brasileiro para a Liga entrar. E sendo bem sincero, a gente, no curso da CBF, a gente está fazendo um trabalho voltado para o calendário e não cabe mais nenhum jogo amistoso dentro do calendário hoje, né? Nem mais uma liga. Não cabe mais, não tem como. Inclusive, assim, eu estou lendo um livro do Capello, que é o Futebol Como Ele É. Acho até que ele está por aqui. O Futebol Como Ele É, do Rodrigo Capello. Recomendo a leitura. Tem o Saldanha, que foi treinador do Botafogo, foi treinador da seleção, fez uma carta, uma reivindicação, com 17 reivindicações, à época, para o Ministério dos Esportes, era CBD, né? E uma das reivindicações era que tivesse no máximo 52 jogos por ano. Isso lá na década de 70. O que a gente melhorou de lá para cá? Nada. Né? Porque os clubes faziam em média 90 jogos por ano. Por conta dos amistosos, não tinha tanta receita, a única receita era a bilheteria. Então, assim, eu não vejo a CBF abrindo mão nesse momento. Posso me surpreender e seria muito positivo que isso acontecesse, mas nesse momento eu não vejo, Eduardo. Eu lembro que há um tempo, isso, eu assisti uma entrevista do Calil, do ex-presidente do Atlético Mineiro, ele falava disso. Então, tudo bem, vai reduzir o número de jogos, mas também vai ter que reduzir valor de salário, de custo, porque quanto mais número de jogos você tem, mais há uma arrecadação. Mas eu também queria ver isso com uma outra ótica. Será que com um menor número de jogos a gente não teria assim, uma qualidade melhor das partidas e com a qualidade melhor das partidas um melhor produto? O que o Saldanha defendia? Em que o Botafogo, os 4, aliás, eram 4 grandes do Rio, mais 2, mais ou menos, que era, sei lá, Bangu e alguma outra coisa. E alguém ainda comentou com ele, esse livro é extraordinário. Falou assim, não são 6 grandes no Rio, são 4. Mas eu não posso falar isso publicamente, porque se eu falar que o Bangu é pequeno, eu vou ter um voto contra na federação. Né? Na boa, ninguém quer ver Vasco e Portuguesa do Rio. Ninguém quer ver. Ninguém quer ver. Mas eu quero ver 3 Palmeiras e Corinthians no ano, 4 Palmeiras e Flamengo, 5. Esses são os grandes jogos. Né? Então, assim, não necessariamente a diminuição do número de jogos vai fazer com que a receita caia. Por quê? Se eu tenho menos jogos, há escassez, mas eu tenho bons jogos, há possibilidade, inclusive, de aumento de receita. Seja de televisão, seja de bilheteria, seja de sócio-torcedor, seja de tantas outras receitas possíveis, né? O produto ele fica melhor, né? A qualidade do produto ele fica bem melhor. Beline, outra coisa que eu queria pontuar aqui, a gente já encaminhando para o final da nossa live. Já tem Flamengo, falta 2 minutos. Já tem Flamengo, já até começou. Desculpa, já tem Vélez. O Flamengo vai passar. Esse ano é campeão de novo. Vamos lá. Se for de novo, a é gente... o Palmeiras, né? De novo é o Palmeiras. Não vai ser, não. Esse ano o Flamengo pega a gente. Você não vai dar Palmeiras, não. Não. O que aconteceu ano passado foi sacanagem. Enfim. Vamos lá. A gente tem as apostas esportivas e as apostas esportivas ela tem criado, assim, pelo menos o que eu tenho visto com alguns empresários que fazem gestão de carreira. Essa semana eu estava numa reunião da empresa do Júnior Pedroso, a Forcom, e lá se levantou a questão do Hendrick, que agora ele fechou um contrato, né? É um dos embaixadores ali do Rei do Pitaco, que não é uma aposta esportiva propriamente dita, como a Bet356, é um fantasy game, mas que tem interferência sim no resultado, através do rendimento do jogador, tem ali essa ligação. Como que você vê, o Belinho, essa questão das apostas esportivas ligadas a patrocínio, a vinculação com os atletas? Você acha que isso pode ser perigoso, que isso não é perigoso, que carece de algum tipo de regulamentação ou não? Qual é a sua visão
sobre isso? O que não é regulamentado, ele não consegue ser visto, ele não consegue que a gente tenha acesso aos números, né? Hoje a gente tem uma liberação das apostas esportivas no Brasil, porém a regulamentação ainda não saiu, né? Então, tudo bem, pode ter casas de apostas, desde que a sede não seja aqui. Então, a gente tem inúmeras casas de apostas que os sócios são brasileiros, com a sede em paraísos fiscais, né? Então, assim, enquanto a gente não tiver regulamentação, é pior. Por quê? A manipulação de resultados, isso é inegável. O match fixing na Federação Paulista mostra que de fato existe, porque eles fazem não a regulamentação, mas eles cuidam em todos os campeonatos deles, né? E eu já tive cliente que teve oferta e tudo, e isso vai sempre acontecer. Mas enquanto eu não tenho a regulamentação, eu não tenho controle, eu não consigo punir, né? Eu não vejo problema nos patrocínios. Hoje, se você vê o futebol brasileiro, tem Atlético, na principal tem o Atlético Mineiro e tantos outros clubes, e praticamente 18 dos 20 clubes tem pelo menos um patrocínio de aposta esportiva, né? Fora o próprio Campeonato Brasileiro, se você olhar as placas de publicidade, tem mais de um, inclusive, não tem nem exclusividade, né? Então, acho que é inegável, a gente não tem como voltar, né? A regulamentação é o caminho, né? Porque vindo a regulamentação, eu consigo tratar das punições, dessas possibilidades. E há ainda muita falta de informação, principalmente para os atletas, né? A gente teve o caso de um atleta na Premier League que apostou no próprio jogo, né? Então, assim, sendo que ele não pode, em hipótese alguma, ele pode fazer. Houve, no caso do Atlético Mineiro e Palmeiras, né, uma acusação, era um fake news, mas rodou ali nos grupos que o Vargas teria forçado a expulsão, porque um cara no Chile apostou, ganhou 700 mil reais, então, assim, há sempre essa possibilidade. Mas o caminho seria a regulamentação, e eu não vejo nenhum problema nas apostas esportivas em estar ligado a esses atletas. Mas eu sempre digo que a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa também parecer ser honesta, né? Então, eu tive uma consulta uns 2 anos atrás, até para o Diego Costa. O Diego Costa tinha a possibilidade de um patrocínio, e de primeira eu neguei, falou, não é possível e tudo. Ele falou, tudo bem, mas o Marcelo é o garoto propaganda da Bet 365. Eu falei, tá, tudo bem, vamos fazer as ressalvas. E, de fato, a possibilidade, sim, eles podem, mas ele não pode apostar, né? Ele não pode estar ligado ao jogo. Então, assim, se um atleta meu fosse entrar num contrato, ele teria que valer muito a pena, porque o meu parecer seria no sentido de não estar ligado a nenhuma casa de aposta esportiva, para que não tenha brecha, né? Queira ou não, o principal ativo dele ainda é ser um atleta profissional de futebol. Quanto aos clubes, eu não vejo problema, até porque a manipulação de resultados, ela vai continuar acontecendo, né? Desde a época do jogo do bicho, passando agora pelas casas de apostas, né? A gente só vai mudar quem está à frente do negócio, que não vai deixar de existir. Então, o caminho é a regulamentação. Bellini, queria te agradecer imensamente pela participação aqui nessa live. A gente está falando um pouco sobre direito esportivo. Acho que foi muito válido aí para o nosso público. Satisfação imensa estar aqui conversando com você, e desde já ratifico o convite que lhe fiz anteriormente para estar dando uma aula para a gente aqui na nossa Comissão de Direito Esportivo. A gente vai ajustar essa data mais para frente, que eu sei que é apertada, obviamente por conta desses compromissos, mas muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Eduardo, foi um prazer estar contigo. Quanto à aula aí na Comissão de Direito Esportivo de vocês, o convite já está mais do que aceito, só marcar, e será um prazer, tá bom? Obrigado, boa noite. E se vocês derem alguma sorte, espero vocês na final da Libertadores para mais uma derrota. Esse ano tem Mundial, esse ano a gente ganha. Vamos ver. Um abraço, Bellini. Tchau, tchau.